E para conduzir esse novo bate-papo, eu convido Luana Cajazeiro, executiva de responsabilidade social na Gerdau, que recebe... Cadê Luana? Vem cá, Luana. Querida, tudo bem? Querida. Tá boa? Fique à vontade. Luana vai receber Kwame Santos, doutor em psicologia, Adriano Oliveira, estudante de medicina, e Edson Marques, defensor público federal. Tudo bem? Olá. Oi, querido. Tudo bom? Oi, Fique à vontade. Opa, que bom. Bem-vindos. Ok, isso, imagina. Fique à vontade. Isso. Luana, é contigo. A mesa é sua. Não vão embora não, que eu tenho mais recados para dar, hein, gente? Quem for embora perde o sorteio. Vai perder tudo. Depois a gente explica. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu sou a Luana Cajazeiro Rafael. Eu sou executiva de responsabilidade social da Gerdau. Que honra estar aqui com vocês nessa tarde. Eu estive no Ethos, no congresso, na conferência Ethos, na terça-feira, e eu falei que a melhor parte do meu trabalho é estar no território, conversar com as pessoas e também compartilhar experiências, né? Então, estar aqui é uma honra. Obrigada a todo o time que pôde nos convidar para estar aqui. Eu acho que conduzir esse painel é uma tremenda responsabilidade. Estava conversando com os meninos ali atrás, e ali é bem emocionante a história de cada um. Talvez não dê aqui para a gente falar tudo nesse painel, mas fica um gostinho aí de quero mais, para a gente poder criar mais espaços como esse e trazer mais pessoas, e principalmente mais pessoas que decidem aí, para dizer que sim, é possível sim trazer a diferença, é possível sim fazer contratações de pessoas pretas, elas conseguem estar no topo, e a gente consegue estar onde a gente quiser, né? Então, eu queria passar a bola para o meu amigo Kwame, né? Kwame, e depois os demais, se vocês puderem se apresentar, coisa bem rápida, e aí depois a gente avança com as perguntas, tudo bem? Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Kwame Yonatan Poli dos Santos, que já é muita informação. Meu nome vem de, se é para se apresentar, vou contar um pouco bem rapidamente. Meu nome vem de Kwame Nkrumah, de um grupo de militantes negros militantes negros do Brasil que queriam restituir uma história que nos foi destituída. E isso já diz muito da minha história. Eu sou psicólogo formado na Unesp, sou psicanalista, membro do coletivo Margens Clínicas. Estou terminando agora meu pós-doutorado na USP. Venho trabalhando com saúde mental há, no mínimo, 10 anos, com consultório. Sou supervisor institucional, supervisor clínico. E é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Adriano, eu tenho 24 anos. Sou estudante de medicina do 5º ano. Daqui a poucos dias eu vou para o meu último ano da graduação. E é um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da trajetória. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Edson Marques, e aí daí já vou me descrevendo também. Homem negro, 50 anos, cabelos levemente, né, para ser mais levemente branqueado. Estou de terno azul, gravata vermelha, camisa branca. Sou defensor público federal, 18 anos. Estou aí no serviço público há 30 anos. E sou flamenguista, participo do coletivo Maria Firmina em Brasília. E defensor público federal, já falei. Estou no doutorado em Direito, fiz o mestrado, também fiz a graduação. Gosto da computação, sou matemático por curiosidade e tantas outras coisas mais, mas nosso tempo é curto, então eu mais à frente falo um pouquinho mais da minha história. É um prazer estar com vocês todos e todas aqui, é uma satisfação enorme. Obrigada, Edson. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Adriano.
Vou inverter um pouquinho a ordem, porque a gente estava conversando lá atrás. Eu sou formada em Administração de Empresas pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Depois, eu fiz uma pós-graduação em Responsabilidade Social e Sustentabilidade pelo SENAC. E, o ano passado, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa 100% no INSPER para fazer um curso de urbanismo social, né? E, depois de todos esses anos, ser bolsista 100% no INSPER me despertou uma vontade de quero mais e de poder estar ali e de ter acesso a uma bolsa 100%. Mesmo estando em uma escola elitizada, ainda assim, para mim, era uma honra estar naquele lugar com todos os desafios, né? E acredito eu que para a medicina não é diferente, né? Eu disse que em todos os lugares que eu passei, né, desde o meu início da minha vida profissional, da minha carreira corporativa, eu me enxergo como resistência nos espaços por onde eu passei, né? E estando 100%, com bolsa 100% no INSPER, eu também senti um processo de resistência naquele lugar. E eu queria que o Adriano compartilhasse, né, como é ser um estudante de medicina onde você está, como é ser um médico, né, como é que é você exercer sua profissão onde você está, quais foram os desafios? Bom, são muitos desafios, desde o processo de entender que você realmente quer ser médico, né? Porque quando você vem de uma realidade periférica, na qual você não tem exemplos de médicos, você fala assim, eu vou ser médico. E de onde você tira isso? Né? Espera aí, você vai ser médico como? Então, existe um desafio desde o cursinho pré-vestibular até a graduação como um todo. E eu vou entrar aqui já na graduação. Eu lembro muito claramente que, quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia, eu fiquei desesperado, porque eu olhei para as pessoas e eu não me reconheci naquele lugar. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar 6 anos nessa graduação? Como que eu vou fazer isso, sabe? Porque quem vive essa experiência de você olhar para o lado e você não se reconhecer, você não saber o que será daqui a um tempo, sabe? E aí eu falei, meu Deus. Aí, naquele momento, eu falei assim, eu vou sair dessa faculdade, eu vou entrar em outra faculdade, porque talvez isso mude. E ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu precisava ser resistência naquele lugar. Que aquela cadeira ela era minha, que eu conquistei aquela cadeira e eu precisava assumir aquela cadeira. Porque, por todas as vezes, as pessoas tentam tirar esse lugar que é nosso. Né? Então, eu assumi a postura de que aquele lugar era meu, mesmo doendo, assim, porque, inclusive, no primeiro dia da graduação, foi o que eu estava falando com eles, uma pessoa branca chegou em mim e falou assim, você tem bolsa 100%, que sorte. E aí eu falei assim, se eu te der a minha sorte, eu quero ver você conseguir. Porque, realmente, assim, as pessoas enxergam como sorte, ou como, nossa, ele conseguiu porque ele conheceu alguém, ou tinha algum contato, e as pessoas não viram que eu acordava todos os dias muito cedo, que eu tive que pegar trem, ônibus lotado, saía de casa às 6 da manhã, chegava em casa à meia-noite, porque eu fazia dentro, né, do cursinho, do processo todo, eu fazia curso técnico de manhã, e eu entrei no curso técnico para conseguir pagar passagem para ir para o cursinho, porque eu entrando no curso técnico, eu tinha um passe livre. Tendo passe livre, eu consegui ir para o cursinho à noite. Então, eu fazia todo esse rolê para conseguir ter a minha bolsa na faculdade de medicina, sabe? E aí você está dentro desse contexto e você ser visto como sorte, sabe? E hoje eu sou muito empoderado do meu lugar, o meu lugar na medicina. O Adriano vai ser médico daqui a 1 ano. E eu falo isso com muita firmeza, sabe? Porque as pessoas querem nos tirar do nosso lugar. As pessoas querem nos tirar da nossa posição. Mas porque você está na faculdade de medicina, e aí as pessoas querem colocar você em algumas caixas, né? Você está na faculdade de medicina, mas você está aí porque você teve sorte. Não. Você está aí porque você conheceu alguém. E nunca porque você é inteligente. E dentro da prática médica, as pessoas me confundem todos os dias com a enfermagem. Eu fiquei até assustado, conversei com eles, que eu fui confundido com segurança de jaleco. E aí eu falei, peraí, sabe? Eu nunca vi um segurança de jaleco. E aí existem todos esses discursos, sabe? De que eu sou enfermeiro e não menosprezando o enfermeiro, é um trabalho excepcional. Mas porque eu, enquanto pessoa preta, não posso ser um médico, sabe? E essa é a minha crítica. E eu fui muito resistente no primeiro ano da faculdade, principalmente. Eu sempre fui aquele cara raivoso, assim, eu chegava assim e batia o pé. Mas aí, ao longo do tempo, percebi, sabe o quê? É inveja, sabe? Tipo assim, eu preciso assumir meu lugar e pronto. Eles nunca vão tirar esse meu lugar, porque eu não vou deixar com que isso aconteça. Então, é isso, assim, eu tenho sempre claro para mim de que esse é meu lugar e que eu vou continuar nesse lugar e vou tentar trazer o máximo de representatividade à luta antirracista no lugar que eu estiver. E é isso.
Muito bom. Muito bom, Adriano. Você sabe que o meu pai, ele desde pequenininho, ele falava assim, filha, você vai ser... Ele queria que eu fizesse concurso público, né, para eu trabalhar na prefeitura. A grande parte da minha família é funcionário público. Depois ele falou assim, olha, ou você faz um curso de enfermagem, ou você vai estudar para ser advogada. Nenhum desses eu não queria. Eu, assim, até para tomar vacina eu desmaio. Já pensou eu, né, fazendo o curso de enfermagem? Hoje, como profissional de responsabilidade social, meu pai não sabe ainda o que eu faço. Aí eu vou lá, entrego para ele o relatório de social, né, que a gente lança todo ano, e eu falo, pai, está aqui o que eu faço, né? Mas não é por mal também, né? Eu acho que a gente não teve esse esforço dos nossos pais e também o processo de direcionar para algumas determinadas profissões vem dentro de casa, é um meio, eu enxergo também que, pelo menos na minha família, foi um meio de proteção. É uma forma como os meus pais, eles viam ali de tentar me proteger. A gente estava conversando também com relação a espaços, né? A apropriação de espaços. Tem pessoas na minha família que não gostam de ir numa Outback, porque acha que ali não é um lugar para eles. Não, não, eu não gosto da comida de lá. Ou não, não, lá é caro. Mas não é isso, não vão porque não se identificam, porque não tem mais pessoas assim como a gente nesses espaços. E aí, hoje, com a idade que eu tenho, com todos os desafios que eu tenho pessoal, hoje eu tenho acesso a serviços, né, e terapia também, né. Então eu queria perguntar aqui para o Kwame, né, como é que foi o papel da psicologia? Como é que foi esse processo de escolha para essa jornada profissional? E aí traz um pouquinho para mim. Eu acho que o processo o acesso a esses serviços que geralmente a população de menor renda não tem, né, esse conhecimento da necessidade, da importância, não é porque também acha que não precisa, ou outras questões, até porque é um custo, né? E entre, de repente, comprar alguma coisa, um alimento e pagar a terapia, né? Eles preferem comprar um alimento. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho como que foi esse processo da escolha dessa jornada profissional, e aí, em poucas palavras, o que você faz para inspirar e também trazer um pouquinho do acesso da necessidade da sua profissão aí para as pessoas, para os jovens principalmente. Obrigado, viu, Luana? Você sabe que eu tenho pensado muito sobre o campo da saúde mental, sobre a importância do campo da saúde mental no nível mais básico que a gente possa pensar. Faz muito tempo que eu faço análise, faço terapia, e em algum momento assim da minha vida, eu fui para lá na terapia porque eu entendi que tinha coisa que eu não ia resolver sozinho e que eu precisaria de ajuda. E foi uma decisão que mudou minha vida para sempre, porque ali eu fui ampliando essa questão, né, de que algumas coisas do que eu sofria não tinha a ver só comigo, mas com uma história. Eu estou falando aqui do racismo, e também de que essa ferramenta poderia ajudar outras pessoas a se emanciparem em relação a isso. Então, durante o meu processo terapêutico de curar das feridas do racismo, da escola, enfim, eu fui conhecendo um pouco mais do que era a psicologia, a psicanálise, enfim, né? O campo da saúde mental, de uma forma geral. E eu gosto muito de rap, né? Aí tem uma frase do Baco Exu do Blues que ele fala assim: eu só estou tentando achar a autoestima que roubaram de mim. E eu acho essa ideia bem interessante porque é algo que a gente tem e que fazem acreditar que a gente não tem beleza, inteligência, potencial, né? Então, o papel da psicologia na minha vida foi muito libertador nesse sentido, né? De conseguir olhar essas amarras que a gente nem sabe às vezes quando tem, que a gente às vezes só sabe as correntes quando a gente se movimenta,
e de também conseguir, nos espaços, falar um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, por muito tempo a gente foi entendendo, né, que saúde mental era um luxo, que saúde mental era alguma coisa que era só reservada às pessoas brancas, que saúde mental era uma coisa de elite. E nesse processo de estudo da psicologia, tem uma ideia que é muito importante, que a saúde mental, ela também produz miséria. Ela também produz miséria. O adoecimento psíquico produz miséria. Não só miséria econômica, né? Faz a gente acreditar que é menor, faz acreditar que a gente não pode, faz acreditar que aquele lugar que a gente está no mundo é o único lugar que a gente pode estar, faz a gente acreditar que a gente não é nada, entre outras coisas, né? E pode fazer a gente até chegar num limite de que não querer mais viver. Então, é uma coisa muito sensível e muito potente, né, que eu fui entendendo nesse processo, que pode, tem a possibilidade de transformar vidas, né? E nesse sentido, essa semana, você perguntou dessa inspiração para os jovens, né? Eu estava dando uma palestra no Senac, falando sobre racismo, direitos humanos e saúde mental. E aí teve um jovem que levantou a mão, falou, poxa, queria agradecer pela sua palestra e queria saber como é que você lida com o racismo estrutural e como é que te afeta. E aí a pergunta dele foi tão inteligente, né, que eu falei, poxa, com racismo estrutural, como é que eu lido com racismo estrutural? Como é que eu sinto, né? Uma coisa é o racismo recreativo, que a gente responde na lata, enfim, né? Outra coisa é o racismo estrutural, que ele é mais sutil, que tem a ver com essa sensação de ser o único no espaço. E o sucesso é, de fato, quando todo mundo, você olhar para a sala de medicina e ver 30, 50, metade de uma sala, né? Então, ali eu fui esboçando uma resposta sobre o meu campo de estudos, e aí no retorno vieram vários jovens assim falar comigo, olha, você me ajudou a destravar uma porta que eu não tinha percebido, né? De que o sucesso é coletivo, de que a ideia de que a gente possa vencer tem a ver também com a gente poder vencer junto, enfim. E isso faz com que a gente continue falando essas coisas, mesmo que a gente vá nos espaços 50 anos, né? Às vezes, conseguir ouvir isso de um jovem, ouvir isso de uma jovem, enfim, faz com que a gente persista, né, nessa resistência, né, porque às vezes é difícil, né, você sempre começar uma coisa. Você está sempre começando, né? Eu dou muita aula em psicanálise, enfim, só para finalizar. E aí, nos espaços de psicanálise, a maioria, as pessoas são brancas, né? E aí você começa um assunto do zero, né, para as pessoas, né? E é sempre muito difícil. Mas aí, quando tem um relato assim da pessoa falou, nossa, isso me ajudou a me racializar, a pensar sobre os efeitos do racismo na minha vida e tem mudado, né? Então, acho que ter percebido a potência disso, né, tem me alimentado também, tem ajudado. Eu tenho percebido também que tem inspirado outras pessoas também. Legal, obrigada, Kwame. O processo da saúde mental ele é mega importante, né? Esse ano eu me deparei com uma situação. Eu estou num projeto na Gerdau, que é um projeto que a gente chama de Reconstrução Rio Grande do Sul, e a gente tem uma iniciativa na Gerdau chamada Reforma que Transforma, que é um programa de reforma de casas para pessoas de menor renda. E esse programa a gente tem direcionado também para atendimento a colaboradores, né? E esse ano, e como eu estou à frente do projeto, veio toda a questão do evento climático, e eu fui direcionada para o Rio Grande do Sul, né? Chegando no Rio Grande do Sul, o gaúcho já tinha tido uma experiência ruim no Rio Grande do Sul, né? E eu já estava com um pouco de resistência, tem que ir para lá, né? Então, de que forma que eu chego? E eu tenho um líder que sempre me falou, um líder na Gerdau, fique confortável na tua cadeira. Quando você for representar a Gerdau, se porte como uma executiva,
a empresa confia em você, aquilo que você está fazendo, então fique confortável na tua cadeira. E aí bom, vou para lá, né? E eu já tinha passado por um processo, eu perdi minha mãe esse ano, em fevereiro, e em maio aconteceu o evento. E outras questões que estavam acontecendo na minha família, e eu sempre fui um padrão muito gaúcho. Hoje eu falo que eu sempre tive um perfil gaúcho de ser durona, né? Falar, não, eu preciso dar conta de tudo, eu sou a âncora da família, eu não posso chorar, né, no enterro da minha mãe, eu não vou chorar nesse momento, que eu preciso resolver e depois eu choro, né? E aí, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que aí eu fui me deparar com a situação dos gaúchos, conversar com os colaboradores, houve um confronto aí de personalidade, porque eu, né, me deparei com o mesmo comportamento do gaúcho, que era o meu também, que eu estava tendo, né? Então, eu comecei todo um processo de entender, eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Só que eu não descobri isso sozinha, né? Eu descobri isso através de uma profissional que conseguiu me ajudar e que eu tive acesso. E hoje, na Gerdau, a gente tem, dentro até mesmo do evento do Rio Grande do Sul, o ponto-chave ali do nosso processo de reconstrução e tratamento de colaborador foi a questão da saúde mental. Entender se o colaborador estava bem para voltar, não só o colaborador, mas também a sua família. Então, o processo de você entender se a pessoa está bem para operar aquela máquina, por exemplo, para exercer a profissão, é um processo importante e que é um processo de negócio também, né? Então, é uma necessidade, né, importante essa questão da saúde mental, de ter acesso a esses serviços, porque é aquilo que você fala, às vezes a gente não consegue, né, resolver tudo sozinho. Então, e a gente precisa também se colocar nesse lugar, né? Eu não consigo, e está tudo bem eu não conseguir, eu vou ir ali em busca de uma pessoa que possa me orientar, né? E aí, eu queria passar um pouquinho a bola para o Edson, né? A gente estava conversando ali atrás com relação a ações propositivas. E o Edson estava contando um pouquinho para mim como que foi a jornada dele. E eu comentei, eu dei um exemplo, que na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma determinada área, que é uma área que tem mais colaboradores pretos. Mas por quê? Porque existem pessoas naquela área que se posicionam e que exigem profissionais pretos para ocupar aquelas cadeiras, né? Eu sei que o Edson tem uma vasta experiência ali no campo jurídico, eu queria que você trouxesse isso para nós, mas eu queria que você trouxesse também o seu posicionamento com relação à inclusão de mais pessoas pretas, porque não basta ser só a Luana, só ser o Edson, né, o Adriano, o Kwame, a gente precisa trazer mais, e esse é o meu incômodo, né? Eu estou tentando entender ainda, e eu me cobro muito para poder entender de que forma que eu trago mais pessoas, porque eu não quero ser a única, né? Eu já fui a única muitas vezes, isso para mim é ruim, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua luta e da sua jornada profissional. Luana, obrigado mais uma vez. Eu só não posso esquecer, pessoal, de agradecer o Pacto, né, porque essa ação maravilhosa é uma ação decorrente do Pacto, e aí agradecer o Gilberto, o Gilber, a Cris, por convidar a gente, e dizer o seguinte, que, antes de tudo, tem meus ancestrais, mas, sobretudo, minha mãe e meu pai, né, que já se foram, mas meus irmãos. Então, eu não vim sozinho, eu não estou sozinho, eu sempre estou acompanhado. E, na minha cabeça, sempre tinha uma voz que dizia que eu tinha mais alguém, e eu não sabia de onde vinha essa voz, né, até entender e me entender, né? Mas, dentro de mim tem uma voz que me provoca. Essa voz é o menino que grita assim, olha eu, o correio. E aí muitos não vão saber o que é isso, né? Olha eu, o correio, era quando eu tinha ali meus 8 anos, meus 7 anos, por volta de 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, foi até os 12, mais ou menos assim, que eu era vendedor de correio. Então, está essa voz lá dentro, é de lá que eu venho, é desse local, né, que muitos talvez não conheçam, né, e a gente brincava quando garoto, que era a Finlândia, né, na Europa, né, na verdade, na Europa, no final do Distrito Federal, que era no final da Celândia. A Finlândia era o final da Celândia, né, eu morei na Finlândia, no final da Celândia. E é de lá que eu venho. E de lá que eu venho, e que todos podem vir. Né, que todos nós que estamos aqui com histórias brilhantes, histórias maravilhosas, todos nós podemos vir. O espaço é nosso, nós merecemos, esse negócio de meritocracia que a gente, e tudo mais, que você não merece. Você merece sim, você luta todo dia, você acorda ali, você se desprende de todas as suas dificuldades, então você merece. Eu cheguei em um lugar que eu
jamais pensaria que eu poderia chegar, jamais. Jamais sonhei em estar aqui. Jamais sonhei que na semana passada eu estava em Granada, na Espanha, falando para os espanhóis, falando em espanhol. É uma coisa que eu, quando garoto, nunca imaginei. Então, qual que é o desafio no mundo jurídico? E vocês, o tempo todo, bate nele. E eu nem sonhava, né, para os meus colegas do Educafro ali, a Profei, eu nem sonhava ir para o mundo jurídico. Né? Minha mãe é que sonhava, isso era um sonho da minha mãe. Passava um ônibus perto da minha casa, que era o ônibus do tribunal, e ela via aqueles engravatados, né, dentro do ônibus, e via o ônibus branquinho lá passando. Ela dizia, olha, quem sabe um dia um filho meu vai entrar nesse ônibus. E assim eu fiz, entrei e cumpri a promessa dela. Mas ali eu comecei a dar meus outros voos, meus outros caminhos. Eu entendi que eu podia. Eu entendi que eu era desafiado. Eu entendi que todo sonho que eu tinha, um branco vinha e se apropriava dele quando eu falava qual que era o sonho. Eu entendi que o meu sonho eu tinha que vender também. Eu não podia dar mais, não. Eu não podia deixar que me roubasse todos os sonhos. Então, eu fui desses sonhos atrás e me inspirando como exemplo para que todos os outros que eu via. Porque os espaços que eu chegava, eu não me via naqueles espaços. Eu via outras pessoas brancas, sobretudo no mundo jurídico. Então, eu só via pessoas brancas. E quando eu via uma pessoa negra, ele era o ascensorista, ele era o porteiro, como foi meu pai, ele era a moça da faxina, como foi minha mãe. E aí eu entendia que eu tinha uma representatividade, que eu tinha que fazer representar aquelas pessoas, que era muito importante, que elas me viam ali a possibilidade que os filhos dela também poderiam chegar naqueles lugares onde eu cheguei. Né? E eu não cheguei só, como eu disse. O esforço não foi meu. Eu estava falando com ele, que vai falar daqui a pouco com vocês, que eu tinha uma casa. Eu tinha um pai, tinha uma mãe. Muitos de nós não têm casa, não tem um local para onde ir. E isso é desafiador. Esse é um desafio muito grande. Né? Então, eu falo, eu tenho uma honra e sou honrado pelo convite que me fizeram de vir até aqui, e até achei que minha história não fosse inspiradora, né, mas fico muito contente em inspirar, e acho que esse é o desafio que nós temos enquanto elos, né, e até estou aqui mais tempo na estrada que esses jovens que estão aqui, né, mas eu tenho mais tempo de experiência do que eles, isso também é bom, não é? Meu companheiro ali sabe dessa experiência que vem para a gente, mas dizer o seguinte, que todo instante a gente é tensionado em todos os campos que a gente está, em todos os locais que a gente entra. E quando eu entro, e aí hoje eu sou exemplo da Melissa e da Carolina, que são minhas filhas, e sou exemplo para elas, porque quando eu entro, eu falo, eu entro de cabeça e de rosto em pé. Eu entro onde eu devo entrar. Eu entro porque é meu direito entrar como outra pessoa negra pode entrar. Então, eu entro de cabeça em pé, eu não abaixo minha cabeça, eu não fico ali em corpo encolhidinho, porque o tempo todo eles querem nos ver assim, encolhido, para um cantinho qualquer. Não, eu entro, eu abro um sorriso e entro. Falo para elas, abram um sorriso e entrem. Dê o seu cartão de visita, que é o seu sorriso, mas entrem com passo firme e cabeça erguida. Então, se eu posso falar de defensoria, Luana, e já indo para outros campos, né? Se eu posso falar de defensoria, o quadro de defensoria, como todo o sistema de justiça, é o mesmo quadro. É um quadro conservador em que a gente vê poucas pessoas negras. E isso é desafiador, sob o ponto de vista, inclusive meu, né, que estou há 30 anos nessa jornada. Desafiador por quê? Porque eu quero ver outras pessoas igual a mim. Eu quero ver outras pessoas que têm as suas identidades lá respeitadas. Eu quero ver outras pessoas que consigam trazer suas visões de mundo. Não é? Mas isso passa pela efetivação do sistema de cotas que a gente duramente lutou, que nós temos aqui lutadores históricos que estão aqui mostrando que foi esse caminho, não foi um caminho fácil. Então, nós temos que continuar nessa luta, não deixar que esse sistema se apague ou eles enterrem esse sistema. Por quê? Porque não é só a porta de entrada. Quando eu entrei no serviço público, eu me deparei que o sistema de cota, que naquela época não havia ainda, eu entrei em 95, são 30 anos de serviço público, não tinha sistema de cotas, mas eu me deparei com outras coisas piores, que era a barreira inicial para entrar. A barreira inicial era só uma barreira. E depois tinha outras tantas barreiras. Não, você não é formado. Depois me formei. Não, você se formou, mas você é de outra área. Ah, mas você tem que ficar nessa área aqui. Agora, como é que eu sou formado? A regra era que eu não era formado, agora que eu me formei, eu não posso mais ocupar esse cargo comissionado porque ele é de outra área. E como é que eu não posso sair dessa área, então? Ah, mas você não pode sair. Até eu ir para outras áreas e conseguir, em outras áreas, também ter pessoas que me ajudaram, obviamente. Né? Como eu disse, a gente não está sozinho, a gente nunca deve estar sozinho, a gente tem que pedir ajuda quando é preciso pedir ajuda, a gente tem que pedir conselho quando é preciso pedir conselhos, e isso também faz parte da nossa identidade. Então, Luana, eu não sei se eu estou falando demais, mas, como eu disse para ela lá atrás, a gente tem um déficit de fala.
né? Até isso nós temos um déficit de fala. Nunca nos dão um microfone para falar, nunca nos chamam para falar. E quando chamam, a gente quer falar, lógico, né? Então, ainda mais apertadinho, como foi o painel, né, meu companheiro? Exatamente. Então, assim, no próximo ano, vamos pedir mais tempo, não viu? é mais tempo. Falar, Gibson, Vamos dá mais pedir tempo para a mais gente. tempo. A gente precisa de mais Deu Gibson. conta, Gilberto, não. fica aí a sugestão para o próximo painel. Mas eu queria dizer assim, acima de tudo, não deixe o seu sonho ser vencido por uma outra pessoa que diga que você não dá conta. Porque quando eu comecei a estudar para concurso, as pessoas brancas diziam que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Mas eu sou uma mula teimosa e fui uma mula teimosa. Falei, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou dar conta. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Então, eu fui o primeiro a entrar no serviço público da minha família toda. Eu fui o primeiro a me graduar em Direito da minha família toda. E toda a graduação. Eu fui o primeiro da minha família a me formar em Direito. Eu fui o primeiro da minha família a passar para delegado da Polícia Federal. Eu fui o primeiro da minha família a passar para Procurador da Fazenda Nacional. Eu fui o primeiro da minha família para passar para Defensor Público. Eu fui o primeiro da minha família que passou em mais de 20 concursos. E não só inspirei os meus irmãos, os meus amigos, mas outras pessoas negras que eu nem conheço, que certo dia vieram me agradecer e eu nem sabia quem era. Essas pessoas. E um dia eu chorei, mas chorei de emoção porque eu não sabia que eu fazia diferença. E eu fico muito agradecido mais uma vez, Cris, Gilberto, Gibson, e a todos vocês que tiveram paciência de nos ouvir aqui. Eu não sei se a gente tem tempo para falar mais alguma coisa, viu? Ó, enquanto a Isabel não vem, eu acho que a gente pode ir falando, Eu acho que a gente tem tempo, né? Eu acho que a gente tem tempo. Desculpa pela empolgação, Sinalzinho eu sempre vou ficando ela ali empolgado, aparecendo, né? A hora que ela aparecer, a gente para. Aí, já fui falar, já... Olha lá. Mas eu já fiquei aqui pensando, meu Deus do céu, eu estou num palco que tem um Alan e tem a Isabel. Pelo amor de Deus, né? O que vocês estão me proporcionando, né? Que honra, né? É honra demais. Eu queria que vocês dessem para nós uma última mensagem. O Adriano também, falar quem vai ser o doutor Adriano quando ele se formar. Queria que vocês compartilhassem uma última fala aqui para todos nós, para a gente encerrar esse painel, tá? Bom, eu vou ser bem breve. Na verdade, o doutor Adriano ele já está sendo o futuro doutor Adriano na caminhada. Eu tento todos os dias lutar lutar todos os dias, sabe, levantar e ser antirracista todos os dias, ser o melhor médico que as pessoas merecem ter. E eu vou usar esse espaço final só para agradecer a minha família, que é o meu maior esteio, que sempre me sustentou, todas as vezes que eu chorei, esteve comigo, na pessoa do meu irmão Rafael, que está aqui na plateia, que representa isso, sabe? A minha família que... A minha família que nunca me abandonou, que todas as vezes que eu precisei chorar, que eu estava mal, que eu não aguentava mais nada, eles me abraçaram com uma palavra, com uma comida da mãe, e é isso. Muito obrigado. Bom, gente, eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que fui convidado, eu estou me sentindo assim muito honrado de estar aqui, estar participando disso. Agradecer a Luana, agradecer o Adriano, agradecer o Edson, agradecer a Cris, que me conversou comigo, com o Gibson, e agradecer a minha avó, que tinha 3 empregos para que minha mãe pudesse estudar, para meus filhos poderem estudar e eu poder estar aqui hoje. E que também fez a passagem esse ano, então compartilha aí da sua dor, que ela foi minha segunda mãe, e que me sonhou. Acho que a gente está falando muito de sonho, né? A gente foi sonhado, né? Acho que é bom lembrar disso. E finalizar com uma frase que eu ouvi essa semana de um geógrafo, pensador chamado Milton Santos, que ele diz assim: o mundo não é feito só do que existe, mas também do que pode ser. E eu acho que essa frase me marcou profundamente, porque a gente vive num tempo que a gente tem que imaginar o mundo que pode ser também. E não só se ater às coisas visíveis, mas conseguir olhar que existe um mundo grávido de outro mundo, né? E que nós somos resultado disso. Todos nós aqui, todas. Obrigado, gente. Então, o que eu posso dizer depois de tudo isso sejamos a transformação. Sejamos a transformação. Não podemos nos aquietar, não podemos
nos confortar e não podemos nos acomodar. Não adianta a gente chegar nos espaços, não adianta a gente sentar nas cadeiras confortáveis e a gente esquecer todos os outros que estão atrás, né? Eu tenho essa noção hoje clara para mim. Não adianta eu vencer sendo que outros estão lá morrendo de fome, né? Sendo que outros estão lá sem teto, sendo que outros lá não estão tendo oportunidade. Então, seja a transformação que você quer ser. Faça o seu melhor, procure fazer o seu sempre melhor. Mas sempre que você vê um outro amigo, um outro colega, um outro negro precisando, dê o braço a ele, dê a oportunidade a ele. Às vezes ele está precisando só disso. E aí, eu encerro aqui simplesmente agradecendo minha mãe, que nosso Deus, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua orientação, que o tenha, porque quando a gente perde a nossa mãe, o nosso pai, mas sobretudo a mãe, a gente rompe mais uma vez o cordão umbilical, e aí é uma dor que ela não passa. Mas como a gente quer falar de alegria e de futuro, eu espero vê-los em espaço de poder e trazendo os seus consigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. É isso. Então, o tempo encerrou, né? Vai lá, a última palavrinha da minha Vou amiga. dar um agradecimento final. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Foi um prazer conhecê-los. Eu encerro esse painel agradecendo ao meu filho Arthur, de 10 anos. É um menino que eu estou lutando para que seja diferente como homem negro, e que ocupe também espaços, tá? Eu não tive, algumas pessoas, não foi por mal que minha mãe não me ensinou a querer ser uma médica, uma advogada, etc. Ela me deu o que ela podia me dar, tanto ela quanto meu pai, e eu estou feliz e reconheço o amor que eles souberam me dar, mas hoje eu consigo também trazer para o Arthur uma perspectiva diferente. Que vocês possam também espalhar essas perspectivas de futuro diferente para todos os seus familiares. Hoje eu sou referência na minha família para os meus sobrinhos, eu sou grata a Deus por isso, e eu estou lutando para que o Arthur seja diferente e ocupe espaços assim como vocês estão ocupando, como eu estou ocupando também. Eu não me imaginava estar aqui hoje, né? Então, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. É isso. Muito obrigado, gente. Tem uma frase muito bonita que diz: nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, é um pouquinho sobre isso também. Painel lindo e inspirador como esse, né, gente? Então, não esqueçam de ficar aguardando aí até o final, que vai ter um sorteio muito especial.